Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. Hoje vamos para o episódio de número 6. Estamos aqui trazendo de forma resumida toda a história da redenção desde a criação. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, volta lá no canal, assista aos outros episódios, de maneira que você vai compreender melhor essa sequência, tá certo? Vamos nessa? Hoje vamos para o episódio número 6. Pois bem, o episódio número 6 nós vamos falar no momento pós-dilúvio. Nós falamos no episódio anterior em que Deus trouxe juízo sobre a humanidade, trazendo o dilúvio, com o dilúvio. Mas ele viu graça em Noé. Então ele deu a ordem para que Noé construísse a arca, e nele então, na arca então entrou Noé e sua família e um casal de animal de cada espécie, né? Deus trazendo juízo. Mas por que Deus viu graça em Noé, se nós vimos também que o homem ele é continuamente mau? Porque Deus lembrou da promessa que fez a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15, que da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente, cujo objetivo dessa promessa é reconciliar o homem com Deus, certo? Então, não é que Noé ele agradava a Deus por sua própria vontade, Noé era um homem bom, não. Deus viu graça nele porque lembrou da promessa que fez, e mais uma vez, promessa, lembrar, perdão, não diz respeito a esquecimento, tá certo? Então, passado o dilúvio, Noé e sua família, eles saem da arca, né? E ao saírem da arca, Deus diz para que os animais sejam fecundos e que eles povoem a terra e se espalhem na terra, né? Então veja o que Deus diz também a Noé, lá em Gênesis 9:1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Qual é a ordem? Multiplicai e enchei a terra. Por quê? Porque eu vos abençoei com a fecundidade, ou seja, Deus abençoa a família de Noé com a fecundidade e dá uma ordem a eles, né? Dá uma ordem a eles: multipliquem, povoem a terra, né? Os abençoa com a fecundidade, diz para que eles povoem a terra, para que eles multipliquem, para que eles encham a terra. E aqui nós temos então a origem das nações, né? Então qual é a ordem que Deus dá? Encham a terra. Aqui nós vamos ter a origem das nações nos filhos de Noé. Mas a ordem que Deus dá é encham a terra. Mas veja só o que diz Gênesis 11, do 1 até o 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja o que diz. O que eles querem fazer? Construir uma cidade, construir uma torre para que alcancem ao céu. Mas o que diz aqui? Por que eles querem fazer isso? Porque eles querem tornar o nome deles grande. Ou seja, eles querem se fazer grande e não querem ser espalhado na terra. Mas qual foi a ordem que Deus deu a Noé? Disse, olha, multiplicai e enchei a terra, se espalhem na terra, né? Porque Deus os abençoou com a fecundidade. Mas o que eles queriam fazer? Eles falavam um só idioma, então vamos ficar aqui, vamos queimar tijolos, vamos construir uma torre e para que ninguém nos espalhe daqui, e vamos continuar aqui porque nós queremos fazer o nosso nome grande. O egoísmo, um dos sintomas da doença chamada pecado, o egoísmo. Então eles queriam ficar ali, ou seja, desobedecendo a ordem que Deus havia dado. Lembra quando nós falamos no episódio anterior em que o homem ele é continuamente mau e todo o desígnio do coração do homem é continuamente mau? Isso significa que o homem a todo tempo desobedece a Deus. Ora, Deus havia dado uma ordem: povoem a terra, se espalhem na terra, encham a terra, porque eu vos abençoei com a fecundidade. E o que foi que eles fizeram? Desobedeceram a Deus, queriam construir a cidade para tocar ao céu. Mas veja que a ideia de construir a cidade é fazer o nome deles grande. Isso é sinônimo de poder, de controle, de força. Mas, vem cá, quem é que lá no novo céu e nova terra constrói esse novo céu e a nova terra? Bom, isso vai ficar para episódios mais
adiante, tá certo? Mas perceba que o que nós temos aqui agora é o homem continuando a desobedecer a Deus. Deus traz juízo sobre o povo, mas ele vê graça em Noé, lembrando da promessa que fez em Adão e Eva, em Gênesis 3,15, que da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente, que tem por objetivo reconciliar o homem com Deus, para que o homem volte a ter um relacionamento com Deus, visto que ele foi expulso do paraíso quando ele desobedeceu a Deus, foi expulso da presença de Deus. Se você ainda não viu, assista lá no nosso episódio número 1, nosso sistema criacional, depois do episódio número 2. Mas aqui nós temos agora Deus dizendo, olha, povoem a terra. E os homens em seguida dizendo, não, vamos ficar aqui e fazer o nosso nome grande, construir uma torre que alcance aos céus e fazer o nosso nome notório, construir uma cidade. Ora, o homem aqui está se colocando no lugar de Deus, porque quem constrói o novo céu e a nova terra é o próprio Cristo, o próprio Deus. Mas como eu disse, isso vai ficar para episódios mais adiante. É interessante você perceber aqui que de Gênesis 1 até Gênesis 11, nós temos o embrião do desenvolvimento dessa história e vendo que o homem a todo tempo se desvia do caminho que Deus para ele determinou. Que o homem faz exatamente o contrário daquilo que Deus havia determinado. Lembra que nós falamos da estrutura e da direção da criação? Que a estrutura está mantida, mas a direção agora ela é modificada. O homem agora quer fazer tudo o contrário daquilo que Deus estabeleceu como lei, estabeleceu como norma. Então, aqui, nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós vemos que a história antiga, a história da civilização antiga, é a primeira parte de Gênesis. Então, nós temos em Gênesis 50 capítulos. E desses 50 capítulos, somente 11 diz respeito ali à criação de todas as coisas, o embrião do desenvolvimento dessa história. Olha, Gênesis 1 e 2, nós temos ali a criação, 3 e 4 a queda, depois nós vemos o dilúvio, e então nós chegamos aqui em Babel. E aí Deus traz sobre o povo uma maldição. Que qual é a maldição? Que eles não consigam mais se comunicar. Porque a ordem que Deus deu é, se espalhem na terra, povoem a terra, enchem a terra, multipliquem-se. Mas eles querem ficar ali, então Deus traz uma confusão de línguas, por isso o nome Babel, traz uma confusão de línguas, e eles não conseguem se entender, não conseguem construir a cidade, então eles se espalham na terra. Né? Então, nós vamos, inclusive, interessante, né? dentro da lógica bíblica, né? Dentro desse desenvolvimento lógico das Escrituras, que lá em Atos nós vemos que essa maldição de Babel, que é a confusão das línguas, ela é desfeita. Mas isso vai ficar para episódios mais adiante, tá? Nós estamos aqui apenas no início, tá? Então, é isso que aconteceu de Gênesis 1 até Gênesis 11, tá certo? Deus cria todas as coisas, Deus estabelece princípios de relacionamento, o homem desobedece a Deus, ele é afastado do jardim, afastado do Éden, mas Deus faz a ele uma promessa, não o condena como fez com Satanás, né? Então, o homem tem a sua maldade se multiplicando. Então, Deus se arrepende de ter criado o homem. Lembrando que esse se arrepender não diz respeito à mudança, porque Deus é imutável, tá? Como eu disse, a ideia não é fazer uma exegese desse texto em si, mas apenas para que o homem entendesse que ele decepciona Deus todo o tempo. Então, o homem é continuamente mau, Deus traz juízo com o dilúvio, mas ele vê graça em Noé porque ele lembrou da promessa que fez a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15, então agora segue a humanidade desobedecendo a Deus, porque quando Deus manda eles se multiplicar, encher a terra, o que eles fazem? Eles não obedecem a Deus, querem ficar unidos ali, fazer o nome deles grande, ou seja, desobedecem Deus de forma contínua. Então Deus desce, né? Ali o texto fala, né? Desçamos e confundamos as línguas, né? Desçamos, né? Na primeira pessoa ali do plural, trazendo a ideia ali de trindade. Enfim, mas isso, como eu disse, não é a ideia fazer exegese do texto, tá bom? Então é interessante que o homem desobedece a Deus, então Deus vem e os espalha, eles não conseguem mais conversar, e a terra então vem sendo povoada. E aí no nosso próximo episódio nós vamos iniciar a história então de Abraão. Veja que Gênesis, com 50 capítulos, apenas 11, narra ali o sistema criacional. E como o homem caiu e desobedeceu a Deus. Agora nós vamos falar de Abraão, um homem que Deus chama, pelo qual ele vai fazer uma grande nação. E aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes, tá certo? Então, se você aí gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para ele se tornar relevante, comenta qualquer coisa, ainda que seja apenas um olá, um ok,
para que esse canal se espalhe e outras pessoas possam então assisti-los, tá certo? Então fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.